Olá pessoal, eu sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje ainda estamos falando da unidade temática dos números, ainda abordando o assunto contagem, e nós vamos propor mais um problema para continuarmos o desenvolvimento dos raciocínios associados a esse tema. O problema é o seguinte: de quantas formas diferentes você pode pintar a bandeira abaixo? Então vai ser apresentado uma bandeira aqui embaixo, considerando que você tem 3 cores diferentes disponíveis e que as cores de dentro e de fora do círculo devem ser diferentes. Então, a bandeira sugerida, ela tem esse formato aí. Inclusive, você já está percebendo as possibilidades de pintarmos a bandeira. Esse exercício é bem semelhante ao exercício anterior, né, ao problema 1, e o intuito é nós fixarmos os conceitos que nós tratamos no problema 1. Então, mais uma vez, nós vamos separar o problema em 2 decisões. Nós precisamos escolher uma cor para a parte externa ao círculo, né? E uma cor para a parte interna ao círculo. Então são 2 decisões. Lembrando que essas 2 cores em cada uma das bandeiras deve ser diferente. Então, se eu escolho para a parte externa a cor azul, restam 2 possibilidades para pintar a parte interna do círculo, ou de vermelho ou de amarelo. Da mesma forma, se eu escolho para a parte externa do círculo a cor vermelha, também restam 2 possibilidades para a parte interna do círculo, a cor azul ou a cor amarela. De forma análoga, se eu escolho a cor amarela para a parte externa ao círculo, restam 2 possibilidades para a parte interna ao círculo, a cor azul ou a cor vermelha. Então, lembrando que as cores aqui, azul, vermelho e amarela, foram cores escolhidas só para ilustrar o problema, né? Poderíamos ter escolhido outras cores diferentes dessas 3 que foram apresentadas aqui. Então, nós temos aqui, descritas todas as possibilidades representadas aqui, todas as possibilidades de pintar uma bandeira nas condições que foram estabelecidas. Chama atenção de novo para o fato de que quando estou observando a escolha da cor externa ao círculo, eu tenho 3 possibilidades, né? Vamos supor que essa seja a minha primeira decisão. A cor de fora do círculo pode ser azul, pode ser vermelha, pode ser amarela. Uma vez que eu escolho a cor de fora, sempre restam 2 possibilidades para a cor de dentro. Se eu escolho o azul, sobra o vermelho e o amarelo. Se eu escolho o vermelho, sobra o azul e o amarelo. Se eu escolho o amarelo, sobra o azul e o vermelho. Então, esses 2 números, 3 possibilidades para a escolha da cor externa ao círculo, e 2 possibilidades para a escolha da cor interna ao círculo, eles estão associados. Existe uma relação entre esses 2 números e esse resultado aqui, que é de 6 bandeiras diferentes que temos condição de pintar, né? Podemos pintar uma bandeira de 6 formas diferentes. Também, assim como no problema 1, podemos resolver o problema 2 por meio do diagrama de árvore, tá certo? Então aqui, a cor de fora do círculo, eu tenho 3 possibilidades para ela. Para a cor de dentro do círculo, uma vez escolhida a cor de fora, em cada um dos casos eu vou ter 2 possibilidades. Então terei um total de 6 formas diferentes de pintar uma bandeira naquelas condições que foram apresentadas. Então, aqui, para a primeira decisão, para a primeira escolha, 3. Tomada essa decisão, 2 possibilidades em cada um dos casos. E um total de 6 formas diferentes.